Olá pessoal, bem-vindos novamente, meu nome é Renato. Vamos dar sequência aos nossos estudos científicos vinculados a Yoga e o tema que eu trago para vocês aqui é um famoso pranayama chamado Bhastrika, que também é conhecido como respiração do Foley. E o estudo científico que eu trouxe para vocês, ele vai atuar na questão de reduzir os níveis de ansiedade. E para a gente começar, vamos traduzir aqui a questão dos ensinamentos tradicionais do Yoga, que são mais antigos, em relação ao Yoga Sutras de Patanjali, na qual em um dos seus versículos ele cita que o Yoga é a cessação dos turbilhões da mente. Isso significa que desde sempre existiu uma preocupação em relação ao estado da mente. Hoje, com o que nós sabemos de psicologia e neurologia, pode ter sido um pouco ampliado esse tipo de acesso de conhecimento, mas não quer dizer que é algo totalmente novo. Nós apenas estabelecemos algumas técnicas diferentes. E o estudo científico que eu trouxe para vocês aqui hoje, ele utilizou de 30 pessoas separadas em dois grupos. O grupo do Yoga, que praticou Bhastrika Pranayama durante 30 dias, e o grupo controle, que praticou atividades diversas não vinculadas a Yoga. E os dois, durante 30 dias, vão ser depois relacionados para saber quem teve maior redução dos níveis de estresse. Vale deixar muito claro aqui que a técnica de Bhastrika Pranayama foi utilizada com relação aos conhecimentos do Swami Kuvalayananda, que inclusive é um importante yogi que colaborou com a visão científica do yoga. E eu já vou explicar como que realiza esse Bhastrika Pranayama, mas aqui na descrição fica tudo muito mais claro e obviamente eu recomendo vocês procurarem um instrutor de yoga para que possa interpretar isso de uma maneira muito mais assertiva em relação às suas necessidades. O cronograma do Yoga foi composto por 4 etapas de exercícios, sendo 2 minutos de Savasana, seguido de 5 minutos de Asanas, que são esses asanas que vocês podem ver aí na tela, está na descrição do vídeo para mais detalhes. Isso foi utilizado para preparação do corpo, seguido de 25 minutos direto de Bhastrika Pranayama e finalizado com 2 minutos de Savasana. Agora eu vou explicar para vocês como que o Bhastrika Pranayama foi executado segundo esse artigo científico que refere a Swami Kuvalayananda. Vamos começar pelo seguinte: a sua inspiração sempre vai ocorrer pela narina direita. Após isso, você vai realizar um tempo de retenção do ar e a seguir a expiração vai ocorrer pela narina esquerda. Isso é chamado de ciclo respiratório do Bhastrika Pranayama, segundo esse artigo. E aí eu recomendo vocês praticarem um pouco apenas dessa forma, que é a forma mais simples, fazendo algumas alterações em relação ao tempo de respiração de cada etapa. Então, por exemplo, vocês podem fazer uma inspiração em 2 segundos, uma retenção em 3 segundos e uma expiração em 2 segundos. Isso vai variar conforme o conforto de vocês e não tem problema algum em relação a querer fazer muito mais tempo, essas coisas assim. Faz conforme a sua capacidade e a forma como você se sente melhor. Um detalhe do Bhastrika Pranayama é que, contrário à nossa respiração normal do dia a dia, em que a inspiração é ativa e a expiração é passiva, nós fazemos um pouco ao contrário. A nossa expiração é ativa e a inspiração é um pouco passiva. Você vai entender isso quando você praticar uma expiração forçada e logo após vem uma inspiração passiva. Depois que você pegar a prática desse ciclo respiratório, você vai adicionar durante a retenção do ar 3 bandas executados nessa sequência: Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha e Mula Bandha. E quando você vai expirar, você vai liberar esses bandas. Então, isso pode ser um pouco difícil de você conseguir fazer no começo, mas continue praticando porque tem muito a ver com aumentar a sua coordenação motora. E com certeza um instrutor bem capacitado presencialmente pode te ajudar nesse caminho. E como é de se esperar, o grupo que praticou Yoga em relação à técnica Bhastrika Pranayama teve resultados muito melhores em relação ao grupo que praticou atividades genéricas, ambos com o objetivo de reduzir os níveis de ansiedade. Mas só entrando um pouco mais em detalhes em relação à ansiedade, existe uma estrutura no cérebro chamada de amígdala, tanto à esquerda quanto à direita, que são hiperexcitadas em pessoas que possuem tendência à ansiedade. E durante práticas contemplativas, práticas de introspecção, tais como o Bhastrika Pranayama, você acaba ali ativando também regiões do seu cérebro que têm uma relação inversa da ansiedade. Por exemplo, o córtex pré-frontal. Quando você ativa o córtex pré-frontal, você libera muito mais hormônios e neurotransmissores que vão balancear
os níveis de ansiedade da hiperexcitação da amígdala. Por exemplo, um desses neurotransmissores mais conhecidos é o próprio GABA. Então, quando ele está presente na amígdala, ele inibe o seu funcionamento. E aí você consegue, através de uma mudança neurológica, ter muito mais tempo para você processar emoções. Você consegue, através dessa forma, reduzir o nível de impacto que uma determinada emoção causa em você, através do que se chama de reavaliação da emoção. Vale lembrar que a emoção atua no cérebro de uma maneira muito rápida, quase que instantânea. Então, quanto mais você está praticado e familiarizado com o momento presente, concentrado no seu corpo, menos você cai nessas armadilhas das emoções, na qual impactam você de uma maneira muito negativa. Devido a esse efeito, o artigo científico classificou a prática do Bhastrika Pranayama como se fosse um efeito ansiolítico não farmacológico, ou seja, ele pode sim também ser utilizado como uma opção de tratamento da ansiedade, em conjunto ou não com remédios. Obviamente, isso tem que ser tratado de maneira multidisciplinar com a equipe de saúde e também um instrutor de yoga bem classificado nessa questão. Então, aqui na descrição eu deixo algumas instruções, eu deixo o artigo científico na íntegra para vocês poderem fazer uma pesquisa mais a fundo. E conte com a gente, deixem comentários aí de dúvidas e sugestões para a gente abordar e continuar aprendendo constantemente. E a gente se vê numa próxima. Até mais!